Meu nome é Clara Azevedo. Tenho 30 anos. E na noite em que minha própria família me expulsou de casa, aprendi que em alguns lares, a mentira mais gritada é sempre a primeira a ser acreditada. Minha irmã estava no quintal chorando tanto que você pensaria que a vida dela inteira tinha desmoronado ali, apontando para mim e dizendo que eu tinha destruído o casamento dela. Minha mãe não fez uma única pergunta. Meu pai não pediu prova nenhuma. Ele apenas me olhou com nojo e gritou: "Vai embora. Você não merece fazer parte desta família." Depois começou a jogar minhas coisas no gramado. Meus sapatos caíram na grama molhada. Meus livros aterrissaram na terra. Uma moldura rachou contra o cimento da calçada. Minha irmã não parava de soluçar dizendo que eu tinha apresentado o marido dela à mulher que destruiu o lar deles, que eu tinha aberto a porta para a traição dele, que nada daquilo teria acontecido se eu tivesse ficado longe da vida dela. Eu sabia que ela estava mentindo. Soube na hora. Mas quando a sua própria mãe se recusa a olhar para você e o seu pai empurra sua mala para fora da varanda com o pé, a verdade começa a parecer menor do que a vergonha. Então não gritei. Não implorei. Peguei o que consegui, caminhei até a calçada e fui embora. Uma semana depois, eu estava sentada sozinha numa casa de fundos alugada no bairro de Pinheiros, em São Paulo, com um livro aberto no colo, tentando ensinar ao meu corpo o que era silêncio de novo, quando um e-mail chegou. O remetente me fez sentar mais ereto. O assunto me gelou o estômago. Abri, li uma vez, depois outra, e quando cheguei ao anexo, entendi exatamente por que minha irmã tinha sido tão desesperada em me culpar primeiro. Em menos de 20 minutos, meu celular explodiu. Minha irmã, por favor, não encaminhe esse e-mail para ninguém. Minha mãe, a gente errou. Nos dê uma chance. Meu pai, precisamos conversar. Volta para casa. Fiquei olhando para a tela, pensei na moldura estilhaçada no chão do quintal, e respondi com 2 palavras. Não. Jamais. Mas antes de mostrar o que havia dentro daquele e-mail, e porque ele transformou minha família de indignada em apavorada em menos de 1 hora, preciso contar tudo desde o começo. A noite em que fui expulsa não foi o início. Foi apenas o momento em que a mentira da minha irmã finalmente encontrou uma plateia. Eu me mudei para uma casinha de fundos nos arredores de Pinheiros. Paredes finas, escada torta, uma gaveta da cozinha que nunca fechava direito, e uma janela pequena acima da pia que dava para um muro de tijolos. Não era bonita, mas era minha. E havia algo estranhamente reconfortante em estar num lugar onde ninguém podia de repente decidir que eu não pertencia ali. Eu trabalhava como curadora de acervo num museu histórico na região central da cidade, o que soa mais imponente do que é. Na maior parte dos dias, meu trabalho significava preservar documentos antigos, catalogar instrumentos de navegação de embarcações que não existiam mais, e lidar com objetos que tinham sobrevivido a tempestades, guerras, salgado e tempo. Costumava achar que isso me tornava tranquila sob pressão. Depois do que aconteceu com minha família, percebi que só me tornava boa em lidar com coisas danificadas. Minha irmã mais velha, Vanessa Azevedo, vivia num mundo completamente diferente. Presidia eventos beneficentes, sorria para revistas de bairro, organizava almoços para pessoas que adoravam ser fotografadas ajudando outras, e circulava pelos jardins como se cada ambiente existisse para iluminá-la. O marido dela, Rodrigo Keller, era arquiteto. Quieto, educado, de fala cuidadosa, o tipo de homem em quem as pessoas confiam imediatamente porque ele nunca parece precisar de atenção. Para quem era de fora, eles pareciam perfeitos. Para quem conhecia Vanessa de perto, pareciam administrados. 3 dias depois que eu me mudei, minha melhor amiga, Nina Borges, apareceu com marmitas, 2 pratos descartáveis e raiva suficiente da minha parte para aquecer a casa inteira. Nina criava exposições para museus, usava manchas de tinta nas calças jeans como se fizessem parte da personalidade dela, e uma vez foi proibida de entrar no almoço de patrocinadores por ter dito a um membro do conselho que a visão dele era só besteira cara com iluminação ruim. Ela se sentou no chão do meu apartamento enquanto eu contava tudo. A acusação, os gritos, as caixas no quintal, a forma como minha mãe nunca perguntou uma única vez se aquilo era verdade. Quando terminei, Nina disse: "Essa história é limpa demais." Vanessa não entrou em pânico e inventou isso na hora. Ela construiu antes de precisar. Quis argumentar, principalmente porque estava cansada o suficiente para duvidar de mim mesma. Ou talvez eu tenha falhado em alguma coisa, disse eu. Talvez eu realmente tenha colocado o Rodrigo perto da pessoa errada na hora errada. Nina largou o garfo e me olhou direto nos olhos.
Clara, é exatamente disso que pessoas como a Vanessa dependem. Elas fazem você questionar a própria memória enquanto conduzem todo mundo em direção à versão que as protege. Depois ela disse a frase que mudou a direção de tudo: então para de pensar emocionalmente e começa a pensar historicamente. O que aconteceu antes da mentira? No dia seguinte, enquanto eu recolocava etiquetas em antigos instrumentos de bronze no depósito do museu, Nina me mandou uma mensagem: Cláudia Mercer vai falar. Não desperdice. Cláudia tinha copresidido eventos beneficentes com Vanessa e tinha daquele tipo de memória social que lembra de tudo. Quem chegou atrasado, quem saiu cedo, quem sorriu rápido demais, quem bebeu além da conta, quem disse uma coisa em público e outra no corredor. Nos encontramos com ela naquela noite num bar de vinhos perto do Parque Trianon. Ela usava batom vermelho forte e a expressão de uma mulher que já lamentava ter concordado com o encontro antes mesmo de sentar. A princípio, ela nos deu respostas genéricas e bem trabalhadas. Vanessa estava sob pressão. O divórcio tinha sido emocional. Famílias eram complicadas. Então Nina se inclinou para a frente e disse: isso é elegante, Cláudia, mas não responde à pergunta de verdade. Por que Vanessa estava tão pronta para culpar a Clara? Cláudia ficou quieta. Mexeu o gelo no copo uma vez e abaixou a voz. Porque ela já estava com medo de outra coisa, disse ela. Meu pulso acelerou. Que outra coisa? Ela hesitou, depois finalmente falou. Havia rumores sobre Vanessa e um homem do Conselho de Preservação Histórica. Nada público, só sussurros, mas o suficiente para ela começar a vigiar o Rodrigo de perto, quase como se precisasse que ele fosse culpado antes que alguém olhasse muito de perto para ela. Aquela foi a primeira rachadura de verdade. Depois Cláudia nos deu um nome: Gustavo Elis. Ele cuidava da logística do fim de semana de preservação de inverno. Ela disse: se alguém sabe quem estava onde, é ele. Depois que Cláudia foi embora, fiquei sentada olhando para o copo. Nina já esticava a mão para a bolsa como se a noite tivesse apenas começado. Mas quando cheguei em casa, a adrenalina desapareceu e deixou no lugar algo mais feio. Exaustão. Exaustão de verdade. O tipo que faz desaparecer parecer mais fácil do que lutar. Olhei para as mensagens não lidas da minha mãe pedindo para eu ser razoável. E por alguns minutos, considerei seriamente deixar tudo para lá. Deixar que ficassem com a mentira. Deixar que ficassem uns com os outros. Deixar que fingissem que eu era o problema se isso me comprasse paz. Então meu celular vibrou. Nina tinha me mandado uma foto da gaveta torta da minha cozinha com uma linha embaixo: até essa gaveta sabe que está quebrada. Não significa que você finge que funciona. Ri apesar de mim mesma. Aquela mensagem idiota me impediu de desistir. E na manhã seguinte, fui encontrar Gustavo. Gustavo Elis nos encontrou num restaurante de frutos do mar às margens do rio Pinheiros. E desde o segundo em que se sentou, ficou óbvio que ele detestava bagunça. Parecia o tipo de homem que passava as camisas ouvindo música clássica e usava lembretes no calendário para coisas que a maioria das pessoas confia à própria memória. Sua voz era calma, o relógio perfeitamente polido, e suas primeiras palavras foram: não estou aqui por vingança. Estou aqui porque sua irmã cruzou uma linha. Aquilo me disse mais do que qualquer fofoca poderia. Homens como Gustavo não entram em dramas a menos que o silêncio deles tenha começado a parecer culpa. Ele explicou que os rumores sobre Vanessa tinham começado meses antes do pedido de divórcio. Ela tinha passado tempo demais com Daniel Cruz, um consultor de restauração casado que circulava pelo mundo das ONGs e institutos culturais de São Paulo como se pertencesse a todos os lugares e a lugar nenhum ao mesmo tempo. No começo, era fácil explicar. Reuniões de comitê, planejamento de doações, agendas de eventos. Depois vieram ligações de estratégia à tarde da noite, pedidos incomuns de acomodação durante fins de semana do conselho, e 2 momentos separados em que Vanessa começou a fazer perguntas estranhas sobre Rodrigo: com quais mulheres ele tinha conversado em eventos do museu, se ele parecia distraído ultimamente, se alguém tinha mencionado que ele estava falando com alguém novo. Foi isso que me incomodou, disse Gustavo. Ela não estava perguntando como uma esposa preocupada. Estava perguntando como alguém redigindo uma defesa antes que a acusação chegasse. Meu peito esfriou. Tem certeza? Ele me deu um olhar tão nivelado que quase me envergonhei de ter perguntado. Clara, eu gerencio pessoas para viver. Sei a diferença entre pânico e planejamento. Então ele deslizou uma folha dobrada pela mesa.
Era uma planilha de logística de um fim de semana de preservação em Paraty. A maior parte era rotina. Horários de chegada, notas de acomodação, contatos de fornecedores. Mas ali, escrito à mão na margem, havia 2 ajustes discretos. Vanessa Azevedo, Daniel Cruz. Mesmo andar, mesmo corredor. Remanejamento silencioso. Cônjuges não notificados. Nina soltou o ar devagar. Eu encarei a página e senti meu estômago apertar. Era alguma coisa, mas não o suficiente. Não para pessoas como meus pais. Não para uma mulher como Vanessa. Ela pode explicar isso, disse eu. Coincidência de trabalho. Aparência ruim. Gustavo acenou com a cabeça. Provavelmente. Por isso você precisa de algo de dentro do casamento. Ele me deu o nome do Rodrigo antes que eu pedisse. Rodrigo suspeitava que algo estava errado muito antes de ela entrar com o pedido de divórcio. Mas Vanessa gritou primeiro, e depois que gritou, todo mundo parou de fazer perguntas. Entrei em contato com Rodrigo naquela noite. Esperava silêncio, talvez raiva, talvez uma recusa educada. Em vez disso, ele respondeu em menos de 10 minutos. Podemos nos encontrar amanhã. Nos encontramos na manhã seguinte num banco sombreado na Praça da República. Rodrigo parecia um homem que tinha perdido o sono por meses e só recentemente tinha admitido isso para si mesmo. Ele não perdeu tempo. Vanessa contou às 2 famílias que você me apresentou a alguma mulher através do museu, disse ele. Disse que limites emocionais foram cruzados. Olhei direto nos olhos dele. Foram. O rosto dele endureceu inteiro. Não. Conversei com aquela patrocinadora 2 vezes, ambas em público, e as 2 conversas duraram talvez 5 minutos. Vanessa precisava de uma versão dos fatos que a fizesse parecer machucada em vez de culpada. Passei a ele a planilha do Gustavo. Ele leu devagar, o maxilar tensionando. Eu sabia, murmurou. Então ele me contou algo que mudou a história inteira. Meses antes, uma confirmação de hotel da Vanessa tinha sincronizado por acidente num tablet compartilhado antigo. Ela deletou antes que ele conseguisse salvar. Mas ele lembrava o nome do hotel porque não era um que eles usavam como casal e não havia nenhuma razão para isso. No momento em que ele disse, meu corpo inteiro ficou imóvel. O Hotel Estalagem da Serra, uma pousada boutique nos arredores de Paraty. Eu conhecia o lugar porque o museu tinha organizado um jantar de patrocinadores lá no ano anterior e eu tinha coordenado as listas de contato de reservas. Isso significava que se Vanessa tivesse reutilizado um perfil de reserva antigo vinculado àquele evento e esquecido de remover meu e-mail do museu do sistema de notificação interno, qualquer correção, resumo de cobrança ou aviso automático de quarto poderia ter sido enviado para mim por engano. Era uma aposta longa, mas era um caminho. Antes que pudéssemos segui-lo, o universo jogou uma distração no nosso caminho. Cláudia mandou mensagem para Nina naquela mesma tarde, ofegante com um novo boato. Aparentemente, uma conhecida de eventos sociais afirmava que Daniel não era o único homem de quem Vanessa tinha ficado perigosamente próxima. Por 2 horas, Nina e eu perseguimos aquela pista com tudo. Não levou a lugar nenhum. Beco sem saída, fofoca ruim, talvez ruído deliberado. Sentei à minha mesa de cozinha naquela noite com dor de cabeça e uma pilha de papéis e disse, e se tudo isso for só sussurros e coincidência? Nina se apoiou no balcão, braços cruzados. Então a gente descobre e para. Mas não para só porque Vanessa é melhor em performance do que você. Ela tinha razão. Então, em vez de confrontar minha irmã com meia prova e deixá-la chorar para sair do aperto, abri o notebook e comecei a vasculhar em busca de algo que ela não pudesse atuar por cima. Algo que não se importasse com o quanto ela chorava de forma convincente. Algo escrito. O dia seguinte foi um tormento. Passei a manhã no museu fingindo funcionar como um ser humano normal enquanto meus pensamentos não paravam de girar em torno da mesma possibilidade. No horário do almoço, puxei arquivos antigos do jantar de patrocinadores do museu na estalagem da Serra e vasculhei todas as planilhas de logística antigas, listas de acomodações e perfis de notificação que consegui encontrar. E ali estava, um perfil interno de evento do ano anterior com meu e-mail do museu registrado como contato secundário para ajustes de reserva e correções de cobrança. Não anotações privadas de hóspedes, mas o transbordamento administrativo que ninguém considera até que dê errado.
Se Vanessa tivesse reutilizado parte daquele perfil ao fazer uma estadia privada e esquecido de remover meu endereço, o sistema do hotel poderia absolutamente me mandar algo por engano. Era tudo o que eu precisava, um caminho. Redi uma mensagem cuidadosa para a central de atendimento ao hóspede. Não acusei ninguém. Não mencionei traição nem minha família nem o divórcio de Vanessa. Simplesmente expliquei que acreditava que meu e-mail do museu ainda poderia estar vinculado por engano a um perfil de reserva reutilizado de um evento anterior de uma organização sem fins lucrativos, e perguntei se algum aviso administrativo recente poderia ter sido encaminhado incorretamente. Então enviei e tentei não checar minha caixa de entrada a cada 3 minutos como uma louca. Na tarde seguinte, eu já começava a achar que a pista estava morta. Às 3 da tarde, me odiava por ter esperado. Às 4, estava no laboratório de restauração do museu segurando uma bússola de bronze restaurada e pensando que talvez a prova não importasse de qualquer forma. Talvez minha família já tivesse escolhido a história que preferia porque era mais fácil do que a vergonha. Então meu celular vibrou. Um novo e-mail. Remetente, Estalagem da Serra, atendimento ao hóspede. Assunto, correção de contato de notificação secundária, resumo de cobrança em anexo. Pousai a bússola e abri o e-mail. A primeira linha era educada. A segunda mudou tudo. O hotel pedia desculpas pelo inconveniente e confirmava que meu endereço de e-mail tinha permanecido por engano como contato de notificação secundário num perfil de reserva executiva reutilizado. Em anexo, para meus registros, estavam os avisos de reserva corrigidos e os resumos de cobrança que tinham sido gerados antes que o erro fosse descoberto. Minhas mãos não tremeram. Não de imediato. Abri o PDF e li cada página. Vanessa Azevedo, Daniel Cruz. 2 suítes contíguas. 2 fins de semana separados. Preferência de privacidade solicitada. Serviço de vinho à meia-noite. Registros de manobrista. Serviço de quarto depois da meia-noite. Uma anotação mencionando arranjos de acesso discreto. Voltei ao corpo do e-mail e li de novo porque precisava ter absoluta certeza de que entendia o que estava vendo. E ali estava, simples e devastador. Não era fofoca, suspeita ou algum aviso anônimo misterioso. Era uma correção administrativa limpa do próprio hotel, explicando que meu antigo e-mail do museu tinha ficado vinculado a um perfil de reserva reutilizado e que os registros em anexo tinham sido gerados antes que o erro fosse corrigido. Esse era o e-mail. Era aquilo que minha família ficou apavorada. Uma confirmação burocrática, profissional, impossível de chorar por cima, de que minha irmã tinha estado exatamente onde não deveria, com exatamente o homem com quem não deveria estar, durante o mesmo período em que me acusava de destruir o casamento dela. Mandei mensagem para Nina com 3 palavras: eu tenho. Ela ligou imediatamente. Lê para mim. Li, quando terminei, ela já estava no carro. Nos sentamos no estacionamento do museu com o anexo aberto entre nós, e ela disse: é por isso que pessoas como a Vanessa têm medo de papelada. Drama pode ser contestado. Registros não podem. Ainda tinha uma escolha a fazer. Mandar imediatamente ou confrontar Vanessa primeiro. Escolhi o confronto. Em parte porque queria ver o rosto dela quando a performance falhasse. Em parte porque mentirosas encurraladas às vezes revelam mais do que pretendem. Ela abriu a porta do apartamento dela no Itaim Bibi de blusa creme e maquiagem impecável, como se a mulher que tinha soluçado no quintal dos nossos pais tivesse sido interpretada por uma dublê. O que você quer? Ela respondeu seca. Entrei antes que pudesse me bloquear. Saber por que você me culpou pelo seu divórcio antes que alguém perguntasse o que você estava escondendo. Ela deu uma risada dura e curta. Você é inacreditável. Levantei o celular. A estalagem da serra discorda. A reação foi mínima, mas eu vi. Um lampejo, uma pausa, um segundo em que a atriz dentro dela perdeu a deixa. Do que você está falando? Ela perguntou. Passei a ela a primeira página do resumo de cobrança. Seus dedos apertaram. Seus olhos baixaram. Quando ergueu o olhar novamente, o medo tinha finalmente substituído a performance. Como você conseguiu isso? Ela sussurrou. Do e-mail que sua descuido mandou para a pessoa errada, disse eu. Ela tentou a negação, depois a indignação, depois o ataque. Então agora você me espia. Não, disse eu, você reutilizou um perfil antigo e acidentalmente se delatou. Ela se virou, depois disse a única coisa que fez o cômodo inteiro ficar frio.
O Rodrigo já estava indo embora de qualquer forma. Me aproximei. Então por que me culpar? Ela se virou e sibilou, porque você era conveniente. 4 palavras. Era isso. Sem tristeza, sem pedido de desculpas, sem pânico. Só arrogância. Minha vida tinha sido mais fácil de sacrificar do que a reputação dela. Aquela frase matou o último resto de compaixão que ainda tinha. Saí sem dizer mais uma palavra. Na metade do quarteirão, meu celular começou a iluminar com ligações da minha mãe, depois do meu pai, depois de Vanessa. Não atendi nenhuma. Eles já sabiam. A única questão agora era o que eu faria com aquilo. Naquela noite, Nina e eu espalhamos tudo pela minha mesa de cozinha como se estivéssemos montando um dossiê em vez de sobrevivendo a uma traição familiar. As anotações de logística do Gustavo, a linha do tempo do Rodrigo, o print da ameaça de Vanessa, o próprio e-mail do hotel, os resumos de cobrança em anexo. As palavras importavam, a ordem importava, e sobretudo, a fonte importava. Se eu simplesmente encaminhasse as contas do hotel, Vanessa diria que eu as roubei ou manipulei. Mas o e-mail de atendimento ao hóspede mudava isso. Ele explicava exatamente por que os registros tinham chegado até mim e tornava tudo muito mais difícil de distorcer. Construímos o e-mail com cuidado. Sem gritos, sem insultos, sem melodrama. Só cronologia e prova. Enderecei para minha mãe, meu pai, Rodrigo e Vanessa. O assunto dizia: correção de acusação falsa e documentação em anexo. No corpo, afirmei que tinha sido falsamente acusada de causar o fim do casamento de Vanessa ao apresentar Rodrigo a outra mulher. Afirmei que naquela manhã tinha recebido uma correção administrativa da estalagem da Serra confirmando que meu e-mail do museu tinha permanecido por engano vinculado a um perfil de reserva reutilizado. Afirmei que os registros em anexo documentavam Vanessa Azevedo e Daniel Cruz reservando suítes contíguas durante o mesmo período em que Vanessa redirecionava as suspeitas para mim. Depois anexei o próprio e-mail do hotel, seguido dos resumos de reserva. Ao final, escrevi uma última linha: não vou continuar carregando uma culpa que foi fabricada para proteger a traição de outra pessoa. Enviei às 8h12 da manhã. 7 minutos depois, Vanessa ligou. Depois de novo. Depois minha mãe. Depois meu pai. Não atendi nenhum. Às 8h29, começaram as mensagens. Vanessa, por favor, não encaminhe esse e-mail para mais ninguém. Minha mãe, a gente errou. Nos dê uma chance. Meu pai, precisamos conversar. Volta para casa. Depois mais uma dele: isso precisa ficar em família. Em família? Aquela palavra quase me fez rir. Não tinha havido nada de privado em ter minhas coisas jogadas no quintal como lixo. Olhei para a tela, lembrei do tom da voz do meu pai me dizendo que eu não merecia fazer parte da família, e respondi com 2 palavras. Não. Jamais. Rodrigo ligou de um número que eu ainda não tinha silenciado. Quando atendi, ele ficou quieto por um momento antes de dizer: obrigado. Não porque estava feliz, não porque a verdade tornasse o divórcio mais fácil, mas porque alguém finalmente tinha colocado por escrito o que Vanessa tinha passado semanas tentando soterrar sob performance. Ele me disse que seu advogado usaria o e-mail e os anexos. Disse também que a esposa de Daniel já tinha questionado cobranças inexplicáveis de hotel uma vez antes e sido enganada. Agora ela tinha razão para parar de aceitar respostas vagas. Por volta do meio-dia, minha mãe apareceu no museu. Um voluntário veio me dizer que uma mulher perturbada estava esperando no saguão. E no segundo em que a vi parada embaixo do mural de navios em tempestade, torcendo a alça da bolsa, soube por que ela tinha vindo. Clara, por favor, ela disse assim que me viu. Não faça isso com a gente. Aquela palavra, a gente, caiu como um insulto. Vocês já fizeram algo comigo, disse eu. Vocês me mandaram embora sem fazer uma única pergunta. Ela começou a chorar imediatamente. Mas Vanessa disse. Eu sei o que a Vanessa disse, interrompi. Quero saber por que minha própria mãe não se importou em saber se era verdade. Ela tentou a linguagem habitual. Emoção, confusão, família, desespero. Depois a frase real finalmente escapou: se isso se espalhar, a Vanessa pode perder tudo. Era isso. Não dor por mim, medo por ela. Ela devia ter pensado nisso antes de usar a minha vida como almofada, disse eu. Ela alcançou meu braço. Dei um passo atrás. Volta para casa, ela sussurrou.
A gente resolve. Olhei para ela por um longo momento e disse: uma casa não é um lar quando joga fora a filha errada para proteger a culpada. Ela não teve resposta para isso. Naquela tarde, meu pai mandou mensagem pedindo que eu fosse à casa deles para uma conversa. Fui porque uma parte de mim precisava ouvir como a verdade soava naquele ambiente depois que a mentira parou de funcionar. Vanessa já estava lá, pálida e raivosa. Minha mãe tinha lenços de papel prontos sobre a mesa de centro. Meu pai estava em pé atrás da cadeira como se a postura pudesse de alguma forma criar dignidade. Ele começou com: você já provou seu ponto? Respondi: não. Os documentos provaram meu ponto. Eu só os encaminhei. Vanessa começou a falar sobre pressão, solidão, tensão emocional, como casamentos são complicados, como erros acontecem. Depois suavizou a voz e disse: eu nunca quis que a Clara se machucasse tanto assim. Encarei-a: você usou meu nome antes que alguém fizesse perguntas. Você quis que eu me machucasse o suficiente para te salvar. Pela primeira vez em toda a noite, ninguém me interrompeu. Meu pai finalmente perguntou: o que você quer? Era a primeira pergunta de verdade que alguém me tinha feito desde o quintal. Quero a verdade dita claramente, respondi. Eu não causei o seu divórcio. Eu não traí esta família. Fui expulsa porque Vanessa mentiu. O silêncio se arrastou. Então meu pai disse, sem me olhar: você não causou o divórcio. Minha mãe acrescentou: a gente agiu rápido demais. Rápido demais. Não covardemente, não vergonhosamente. Rápido demais. Depois olhei para Vanessa e perguntei: você admite? Ela fechou os olhos e sussurrou: sim. Devia ter parecido uma vitória. Em vez disso, pareceu tarde, raso, covarde. E então meu pai arruinou até aquilo ao dizer: agora precisamos resolver isso como família. Foi quando entendi exatamente o que queriam. Não justiça, não cura. Contenção. Então me levantei e disse: vocês não estão pedindo perdão. Estão pedindo controle. Ninguém negou. Saí pela segunda vez. E desta vez, ninguém fingiu não saber por quê. Depois que a verdade foi colocada por escrito, ela parou de pertencer só à minha família. O advogado de Rodrigo pediu cópias do e-mail do hotel e dos anexos, e eu os enviei. Daniel Cruz pediu exoneração de 2 comitês de preservação cultural na mesma semana. Uma família de patrocinadores discretamente se retirou de um evento que Vanessa deveria ajudar a liderar. Uma co-presidente de uma instituição beneficente encontrou uma desculpa de agenda para se distanciar. Nada disso aconteceu porque eu saí contando minha vida para todo mundo. Aconteceu porque, uma vez que a prova existe, as pessoas começam a fazer suas próprias perguntas. E minha irmã tinha construído toda a vida dela na suposição de que isso nunca aconteceria. 3 dias depois, Vanessa apareceu na minha casa de fundo sozinha. Sem maquiagem, sem sorriso polido, sem testemunhas. Ela ficou do lado de fora da tela da porta com os braços abraçados ao corpo como se estivesse com frio. Posso entrar? Ela perguntou. Mantive a tela entre nós. Fala o que veio dizer. Ela parecia menor do que o normal, mas não mais suave. Essa é uma diferença importante. Daniel está negando tudo além de amizade, disse ela. O Rodrigo está usando os registros. A mamãe não consegue dormir. O papai não consegue nem me olhar. Você conseguiu o que queria. Aquela frase me disse que ela ainda não tinha entendido nada. Não, disse eu. O que eu queria era não ter sido expulsa de casa por causa da sua mentira. O maxilar dela tensionou. Eu estava desesperada. Você estava sendo deliberada. Ela se contraiu com isso. Por um segundo, quase vi honestidade. Eu não achei que ia chegar tão longe, disse ela. Chegou exatamente até onde você estava disposta a deixar chegar, desde que caísse em cima de mim em vez de você. Depois ela perguntou se eu falaria com Rodrigo e pediria a ele para ser razoável. Dei uma gargalhada de verdade. Você me culpou pelo seu divórcio. Me fez ser expulsa de casa. E agora quer que eu ajude a administrar as consequências. Sou sua irmã, ela respondeu agressiva. Você era, disse eu com calma. Até o momento em que decidiu que a minha vida era um dano colateral aceitável. Ela me encarou como se eu tivesse atraído, o que teria sido engraçado se não fosse tão patético. Então é isso, ela exigiu. Você vai me cortar para sempre.
Pensei nos anos de desculpas, na forma como ela tinha me chamado de conveniente, na ausência total de um pedido de desculpas de verdade. Não, disse eu. Você me cortou primeiro. Eu só estou recusando o rastejamento. Ela foi embora furiosa. Estranhamente, isso me fez sentir mais leve. Raiva significa que ela me ouviu, mesmo que nunca admitisse. Minha mãe ligou naquela noite pedindo que eu fosse compassiva. Meu pai mandou mensagem 2 dias depois propondo terapia familiar já que tudo estava às claras. Ignorei os dois, não porque quisesse vingança até aquele ponto, mas porque finalmente tinha aprendido a diferença entre cura e ser arrastada de volta a uma performance. Nessa mesma época, minha diretora no museu me chamou na sala dela. Entrei me preparando para a possibilidade de que o nome de Daniel Cruz pudesse ter respingado na minha vida profissional. Em vez disso, ela disse, soube que pode haver consequências pessoais tocando alguns círculos do terceiro setor. Se alguém tentar arrastar o museu ou seu papel para a fofoca, nós vamos encerrar isso. Quase chorei pela pura estranheza de ser protegida sem ter que implorar por isso. As semanas passaram. A casa de fundos começou a parecer menos exílio e mais começo. Nina me ajudou a pintar uma parede de azul oceano porque, nas palavras dela, você precisa de pelo menos uma superfície nesse lugar que pareça futuro. Ela também continuou trazendo pequenos presentes práticos, uma caixa de ferramentas, panos de prato decentes, etiquetas para os potes da despensa, uma luminária que iluminava o cômodo inteiro. Cada uma dessas coisas significou mais do que as grandes mensagens emocionais que minha família começou a mandar depois que percebeu que eu não voltaria automaticamente. Minha mãe eventualmente me deixou um recado de voz dizendo, eu sei que a gente falhou com você. Era o mais próximo que ela chegou de um pedido de desculpas de verdade. Meu pai nunca chegou tão longe. O remorso dele permaneceu procedimental, como se uma declaração corrigida pudesse equilibrar a humilhação pública. Não podia. E no silêncio depois de tudo, percebi algo sobre histórias de vingança que ninguém diz o suficiente. Vingança nem sempre é sobre destruir alguém. Às vezes é sobre recusar carregar o que colocaram em você. Às vezes é sobre deixar a verdade fazer o trabalho pesado enquanto você sai debaixo da mentira. Cerca de um mês depois do e-mail, Rodrigo pediu para se encontrar uma última vez num café perto do Parque do Ibirapuera. Nessa altura, o divórcio tinha saído do choque para a logística, e ele parecia menos destruído do que antes, embora ainda cansado daquela forma profunda e permanente que a traição deixa num rosto. Ele deslizou um documento pela mesa e disse, você pode querer isso. Era uma declaração assinada por ele confirmando em linguagem simples que eu nunca tinha interferido no casamento dele, nunca havia encorajado nenhum relacionamento inadequado, e tinha sido falsamente culpada depois que o envolvimento de Vanessa com Daniel Cruz começou a surgir. Fiquei encarando aquilo por um longo momento. Depois de semanas defendendo minha realidade, estava ali, por escrito, da pessoa cuja voz tornava a mentira impossível de ressuscitar. Você não precisava fazer isso, disse eu. Ele deu um meio sorriso cansado. Talvez não, mas estou farto de ver Vanessa reescrever tudo. Depois acrescentou a frase que ficou comigo mais do que o próprio papel. Você era a única pessoa honesta numa casa cheia de performance. Essa era a essência real de toda a história, performance. Vanessa performou o papel de vítima. Minha mãe performou paz. Meu pai performou autoridade. E por anos, eu performei perdão, esperando que eventualmente me rendesse justiça. Não rendeu. Quando parei de performar, tudo mudou. Meus pais mais tarde trouxeram as últimas coisas que ainda estavam na casa deles. Minha mãe chorou na calçada. Meu pai carregou a caixa mais pesada como se o trabalho silencioso pudesse de alguma forma substituir o remorso. Quando ele disse, sempre há um lugar para você conosco, respondi, não havia quando importava. Ele não teve resposta. Talvez tenha sido o primeiro silêncio honesto que ele me deu. Vanessa saiu do apartamento não muito depois. Daniel Cruz desapareceu dos círculos culturais e do terceiro setor. Minha irmã não perdeu absolutamente tudo, pessoas como Vanessa raramente perdem. Mas ela perdeu algo em que sempre tinha confiado, o poder de moldar a narrativa antes que os fatos chegassem. Quanto a mim, fiquei em São Paulo. Mantive meu emprego. Comecei a dormir a noite toda novamente. Aprendi quais degraus da escada rangiam e parei de ouvi-los como solidão. Nina continuava insistindo que eu parecia mais alta ultimamente. Talvez eu estivesse mesmo. Vergonha dobra a coluna mais do que a dor.
No aniversário da noite em que fui expulsa, minha mãe mandou uma mensagem: ainda rezo para que você volte para nós. Fiquei olhando para ela um tempo antes de responder. Voltei para mim mesma. Isso tem que ser suficiente. E era. Porque o verdadeiro final desta história não é apenas que um e-mail mudou tudo. É como ele mudou tudo. O e-mail era da estalagem da Serra, enviado pelo atendimento ao hóspede para corrigir um erro de contato que Vanessa nunca percebeu. Ele explicava que meu antigo e-mail do museu tinha permanecido vinculado a um perfil de reserva reutilizado e incluía resumos de cobrança mostrando Vanessa e Daniel reservando suítes contíguas durante a mesma semana em que ela me acusava de destruir o casamento dela. Aquele único e-mail expôs a traição, expôs a mentira, expôs com que rapidez minha família escolheu a conveniência em vez da verdade, e expôs o quanto eles ficaram apavorados no momento em que a papelada substituiu o drama. É por isso que as mensagens chegaram tão rápido. Não porque de repente me amassem mais, mas porque de repente entenderam que eu tinha prova. As pessoas falam de vingança como se precisasse parecer fogo para contar. A minha não pareceu. A minha pareceu um assunto de e-mail limpo, um anexo de hotel, e o fim da minha cooperação. A minha pareceu recusar voltar para casa só porque as pessoas que me quebraram finalmente ficaram com medo. A minha pareceu duas palavras: não, jamais. Minha família me expulsou porque minha irmã me culpou pelo divórcio dela. Depois um e-mail mudou tudo. Não porque criou a verdade, mas porque forçou todo mundo que estava se escondendo dela a finalmente vê-la por escrito. E aqui está a pergunta que ainda fica comigo: quando as pessoas só pedem desculpas depois que a prova as encurrala, isso é amor, ou apenas medo usando uma face mais suave?